Estima-se que entre cada 4 casos de câncer diagnosticados se origine na pele ou nas mucosas. São mais de 175 mil novos casos por ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil e o mais comum entre os seres humanos. Existem diversos tipos de câncer de pele, divididos em 2 grupos principais, os melanomas e os carcinomas. Para nos explicar a diferença entre eles, responder muitas outras dúvidas a respeito, vamos conversar com o Dr. Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriá. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast da série O Hospital. Olá, Dr. Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Renata. Olá a todos os ouvintes. Doutor, vamos começar então com a pergunta principal e acredito que a partir daí vamos conseguir explorar o assunto. O que é o câncer de pele? Bom, o câncer de pele, né? Todo tipo de câncer ele é um crescimento descontrolado de células de algum órgão. No caso do câncer da pele, as células da pele se proliferam descontroladamente. No caso da pele, a gente tem uma importância que você está um órgão que você tem fácil acesso, né? Diferente de um câncer de intestino, por exemplo, que às vezes você só descobre quando ele já progrediu muito, né? Então essa é uma vantagem e a importância da gente abordar esse tema, né? E assim, como que ele é causado? O que provoca o câncer de pele? Então, a gente sempre diz que para um câncer ocorrer, precisa acontecer 2 condições. O indivíduo precisa ter uma predisposição e precisa ocorrer a exposição a um fator de risco. Essa predisposição para o câncer de pele, ela está muito associada, a gente consegue identificar os indivíduos com maior suscetibilidade, são aqueles indivíduos de pele clara e olho claro. Então esse indivíduo seria um indivíduo suscetível, com maior risco. E a exposição, o fator de risco que leva ao aparecimento do câncer de pele, o principal deles é a luz ultravioleta, que é um dos componentes da luz do sol. E doutor, uma coisa importante, né? Como que a gente verifica se está com câncer de pele? Ser um sinal de alerta, vamos dizer, para a gente poder desconfiar que possa ser um câncer de pele? A maioria das coisas que aparecem na nossa pele, das proliferações que aparecem na nossa pele, são benignas. A menor parte são os cânceres de pele. Como que ele pode se manifestar? Ele pode se manifestar como uma ferida. Então, uma ferida, a pessoa fala, pô, será que eu machuquei? Né? Então, é muito comum, por exemplo, como os cânceres de pele são mais comuns nas áreas que bate sol, mas a pessoa fala, será que eu machuquei no apoio do óculos? Aí ela repara que aquilo não cicatriza. E uma ferida que não cicatriza deve levantar a suspeita quanto a câncer de pele. E a outra coisa que pode chamar a atenção são pequenas elevações na pele. Às vezes elas são ásperas, outras vezes elas são lisas. Elevações que aparecem na pele, ou cicatrizes, ou feridas que não cicatrizam, deve chamar a atenção para que esse paciente procure um médico e o dermatologista vai conseguir diferenciar o que é apenas um trauma e vai cicatrizar em alguns dias ou o que é uma lesão suspeita de câncer de pele. A gente deve se preocupar com as pintas, doutor? Como você bem salientou no começo, tem 2 grupos de câncer. Então a gente tem o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. Quando a gente vai se preocupar com as pintas, a gente está se preocupando com o grupo do melanoma. Então, o melanoma não é o tumor de pele mais frequente, ele é raro, tá? Se comparado aos carcinomas, ele é muito mais raro, mas ele é muito mais agressivo. Por isso, essa preocupação grande com relação aos melanomas. O melanoma, ele muitas vezes se manifesta com uma mancha castanho enegrecida, que pode aparecer em cima de uma pinta que o paciente já tem, ou pode aparecer direto, espontaneamente na pele. Então apareceu uma lesão que lembra uma pinta castanha enegrecida, que o paciente não tinha, ou o paciente já tinha uma pinta e ela se modificou, são sinais que podem sugerir a presença de um melanoma, e aí justifica que o paciente procure um dermatologista. E aí, após procurar o dermatologista, existe um exame específico? Na grande maioria das vezes, você faz uma suspeita clínica, então você examinando o paciente, você já consegue separar, isso é uma lesão benigna, pode ficar tranquilo, ou uma lesão suspeita, ou seja, uma lesão que pode ser um câncer de pele.
Quando você está frente a essas lesões suspeitas, muitas vezes a gente faz uma biópsia. Biópsia é o ato do médico tirar um fragmento da pele, mandar para análise, que é o exame anatomopatológico, para ver se confirma o câncer de pele ou se afasta o câncer de pele. Uma vez confirmado, aí o médico vai escolher qual o melhor tratamento. Na grande maioria das vezes, o tratamento vai ser cirúrgico, mas aí vai depender de caso a caso. E doutor, a gente pode afirmar que o câncer de pele ele tem um alto índice assim, de cura? Como o mais frequente dos cânceres de pele é o câncer cutâneo não melanoma, o câncer de pele não melanoma, na grande maioria das vezes o tratamento é curativo. Às vezes fica uma sequela, uma cicatriz, né? Porque como ele aparece em áreas de exposição ao sol, então o rosto, por exemplo, é uma localização frequente de câncer de pele. Às vezes, para tratar uma lesão dessa, você deixa uma cicatriz. Não tem muito jeito, mas você consegue curar. O tratamento é curativo na grande maioria dos casos, né? A grande diferença entre esses dois grupos de câncer, o melanoma e o não melanoma, é que o melanoma, a grande preocupação é que ele é um tumor de maior agressividade. Ele pode emitir células para outros órgãos do corpo, que são as metástases que a gente chama. No câncer de pele não melanoma, a chance de metástase é quase zero, é muito baixa. Então diminui bastante o risco da doença se espalhar. Geralmente você trata a doença quando ela ainda está localizada na pele. Por isso que a chance de cura é maior. E doutor, me fala uma coisa com relação ao sol, né? A gente muito ouve falar tomar cuidado com raio UVA, UVB. Qual é a diferença dos dois? Os dois podem provocar o câncer de pele? Conta um pouco pra gente, por favor. Então, quando a gente recebe a luz do sol, a gente recebe um pacote, né, de radiação. Então vem junto o ultravioleta A, vem ultravioleta B e vem um pouquinho de ultravioleta C, além de outros componentes da luz, mas essas são as principais. A ultravioleta B é a principal responsável, a principal associada ao câncer de pele. A ultravioleta A, em menor parte. Ao longo do dia, em determinados horários, você vai ter maior quantidade de ultravioleta B. Por isso que a gente diz que é o sol mais perigoso, de maior risco para câncer de pele. Esse horário é mais ou menos das 10 da manhã às 2 da tarde. Nesse horário, eu vou receber o mesmo pacote de radiação, mas nesse pacote ele contém mais ultravioleta B, que é essa radiação mais perigosa para o câncer de pele. E, doutor Marcelo, existe alguma faixa etária que seja mais, assim, propício a ter do câncer de pele? Dizem que idosos são mais... O câncer de pele não melanoma, ele está associado àquele indivíduo, né, de maior predisposição e à exposição. E essa exposição geralmente é uma exposição crônica e prolongada, ou seja, é um indivíduo que sempre tomou muito sol e não se preocupou em se proteger. Aí ele vai provocando danos nas células da pele, né, no DNA da pele, e mais tardiamente, geralmente depois dos 50 anos, é que aparecem as lesões de câncer de pele. Então, o efeito lesivo, né, o efeito danoso que o sol provoca na pele, ele é cumulativo. Então, ele começa desde a infância, mas a manifestação, o problema só vai ocorrer lá para frente, que é o câncer de pele. Por isso, a recomendação da prevenção, da proteção do uso de protetor solar, né, desde criança, porque aquele indivíduo ele vai ter a maior exposição ao sol na nossa vida, geralmente se dá na infância e na fase de adulto jovem. Depois, ao longo da vida, a gente continua tomando sol, mas menos. A grande maioria da população acaba tomando menos sol, com exceção daqueles indivíduos que se expõem no seu dia a dia, carteiro, agricultor, guarda de trânsito, pessoas que trabalham expostas direto à luz solar, esses têm que ter um cuidado maior no dia a dia. Mas para a grande maioria da população, o cuidado ele é mais recreacional, é quando a gente vai à praia, piscina, clube, ou vai fazer uma caminhada, uma atividade ao ar livre. Aí é a hora que a gente tem que se proteger do sol. Super importante, né, doutor? Filtro solar, boné... Exatamente. Então, assim, o que a gente sabe, né? O sol, ele só faz mal para a nossa pele? Não. A gente sabe que o sol também é benéfico para a pele,
a produção de vitamina D ela é dependente do sol, né? Porque os pacientes falam, poxa, mas todo mundo fala para não tomar sol. Então o que a gente fala? Se você for tomar sol longe daquele horário mais complicado e por pouco tempo, você pode ficar sem protetor solar, não tem problema. Se você for ter uma exposição solar mais prolongada ou naquele período em que o sol é mais forte, que tem mais ultravioleta B, que seria das 10 da manhã às 2 da tarde, aí você tem que estar com protetor solar. E aí existem algumas recomendações, algumas dicas quanto ao uso do protetor solar, que vale a pena a gente também se estender um pouquinho. Por favor, doutor, nos dê essas dicas. Qual é o fator de proteção? Então, o protetor solar ele vem com um número no seu rótulo. O que é aquele número? Aquilo é o fator de proteção solar. A gente considera que para a pele, para prevenção de câncer de pele, a gente deve usar fator de proteção 30 ou superior, 30 ou mais, né? E a gente sabe que o filtro solar, ele perde ação depois de um tempo que ele foi aplicado. Por isso a recomendação de você reaplicar o protetor solar depois de 2 ou 3 horas da aplicação inicial. Então, se você vai ficar na praia, às vezes você fica na praia 4, 5, 6 horas, né, o dia inteiro. Você tem que repetir a aplicação a cada 2 ou 3 horas. O ideal seria repetir a aplicação depois de ficar muito tempo na água do mar, porque também perde a proteção. Então, a gente sabe que se expôs ao sol, aliás, entrou na água, ficou muito tempo na água, praticou atividade física, você vai acabar retirando o protetor solar, você passa a mão no rosto, você entra na água, a água remove parte do protetor, então você tem que repetir a aplicação. Repetindo a aplicação e usando um fator de proteção adequado, que é 30 ou mais, a gente vai estar com uma segurança maior. Excelente, doutor. Dicas super importantes para quem está nos ouvindo, para seguirem à risca. Super importante mesmo. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor acha importante a gente pontuar? O que eu acho que é importante a gente pontuar é o seguinte, o câncer de pele ele é frequente, mas ele tem a gente diz que em câncer, em oncologia, é muito importante a oportunidade do diagnóstico, né? A chance de você descobrir que está com câncer. E a pele oferece isso. Apareceu uma lesão diferente na pele, consulta o seu médico, consulte um dermatologista, e o dermatologista pode ser que ele te tranquilize totalmente, fala, totalmente afastado da possibilidade de câncer de pele, ou pode ser que ele levante uma suspeita e aí ele tente fazer um diagnóstico mais preciso. Então é super importante a pessoa ficar atenta e no primeiro sinal procurar um especialista. Exatamente. Tá certo. Doutor, muito obrigada por participar conosco aqui no podcast da série O Hospital. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. É isso, hoje nós conversamos com o Dr. Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriá, respondendo a muitas dúvidas sobre câncer de pele. Espero que vocês tenham gostado. E você que está acompanhando os podcasts da série Hospital, para escutar este e outros podcasts, acesse r7/hospital ou qualquer outra plataforma digital. É isso, nos encontramos na semana que vem. Obrigada!